E se eu te disser que seu antivírus é praticamente inútil contra hackers experientes? Isso mesmo que você ouviu. Aquele programa que você confia para proteger seus dados, suas senhas, seus arquivos, ele pode ser burlado facilmente por alguém que saiba o que está fazendo. E olha só, eu não tô falando só dos antivírus gratuitos e baratos, tô falando dos mais caros do mercado. Soluções enterprise, caríssimas, que as empresas pagam fortunas para implementar. E mesmo assim, é possível infectar a máquina como se o antivírus nem estivesse ali. Muito prazer, eu sou o Luiz Viana, especialista em Hacking Pen Test. Neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como os hackers conseguem driblar os antivírus modernos. Como que eles conseguem criar malwares completamente invisíveis para essas ferramentas que deveriam te proteger. Mas só uma coisa, esse conteúdo é 100% educacional. O objetivo aqui é entender como funcionam esses ataques, porque é assim que as defesas melhoram. Eu não quero te incentivar a fazer besteira, então não vai arrumar problema por aí. Antes de mostrar como burlar um antivírus, primeiro a gente precisa entender como diabos ele funciona. Vamos lá, os antivírus modernos usam basicamente 3 métodos de detecção. O primeiro método é a detecção por assinatura, que é o método mais tradicional e ainda muito utilizado. Pensa comigo, cada malware tem uma espécie de impressão digital, um conjunto de características únicas no código. E o antivírus tem um banco de dados gigantesco com milhões dessas assinaturas. Quando você escaneia o computador com o antivírus, ele compara os arquivos com essas assinaturas. Se ele encontrar correspondências, ele bloqueia e te avisa que encontrou um malware. O segundo método é a análise heurística. Aqui a coisa fica bem mais interessante. Em vez de procurar assinaturas exatas, os antivírus procuram por comportamentos suspeitos. Por exemplo, se um programa tenta modificar arquivos críticos, se autorreplicar, alterar o registro do Windows ou fazer uma conexão suspeita com um servidor externo, o antivírus vai levantar um alerta e vai bloquear. E o terceiro método é a análise comportamental e sandbox. Esse aqui é o nível mais avançado de detecção. O antivírus literalmente pega aquele arquivo suspeito e joga dentro de um ambiente isolado, uma sandbox, e observa o que ele faz. Qualquer movimento estranho, tchau, o arquivo vai ser bloqueado. E isso tudo acontece em milissegundos antes mesmo do arquivo realmente executar no seu sistema. Bom, agora que a gente entendeu como que os antivírus tentam nos proteger, vamos ver como que os hackers conseguem passar por cada camada dessa. A primeira técnica é uma das mais antigas e ainda extremamente eficaz: esconder o código malicioso através de ofuscação. Isso é basicamente uma forma de embaralhar o código de modo que o antivírus não consiga reconhecer a assinatura do malware, mas de uma forma que permita o código funcionar normalmente. O antivírus tem assinaturas daquele primeiro formato malicioso, mas quando encontra a versão ofuscada, ele não reconhece. Simples assim. E olha só como é que é ridiculamente simples criar um malware ofuscado usando o MS-FBN. Olha só, eu tô rodando aqui o comando do MS-FBN no Kali Linux, passando o payload Windows Meterpreter Reverse TCP para fazer uma conexão reversa, passo o IP e porta para receber a conexão, e eu adiciono aqui o parâmetro "-e", onde eu vou dizer para o MS-FBN qual o encoding que eu vou utilizar para ofuscar esse meu malware, e ainda coloco uma iteração de 10, ou seja, ele vai ascaar esse malware 10 vezes. Depois eu envio isso para um executável. Enviando isso para uma máquina Windows e executando, eu vou receber a conexão. E muitas vezes o antivírus não vai nem identificar que aquilo ali é um malware. Porém, no momento da execução, pode ser que identifique a partir do funcionamento suspeito. Mas é claro que os hackers estão sempre um passo à frente, criando novas técnicas de ofuscação. Enfim, não há comida sem fim. Nesse contexto é muito utilizado também os packers junto com criptografia. Ou seja, é um malware que fica empacotado e com um payload malicioso criptografado. Assim fica muito mais difícil do antivírus detectar. Beleza, agora vamos subir o nível. Se a ofuscação é como colocar uma máscara no malware, o polimorfismo, que é uma outra técnica de evasão, é como dar a ele a capacidade de criar uma nova máscara diferente a cada vez que ele é executado. O código polimórfico literalmente se transforma a cada execução. Ele mantém exatamente a mesma funcionalidade, porém a cada infecção, a cada execução, o código se reescreve completamente. Como que o antivírus iria criar uma assinatura para algo que nunca é igual 2 vezes? O malware polimorfo troca completamente as ordens das operações e segue código inútil ali para confundir o antivírus, altera todos os nomes de variáveis e funções, enfim, modifica toda a lógica do programa, mantendo o funcionamento normal. E os antivírus que dependem de assinaturas ficam praticamente inúteis contra esse tipo de ameaça. E nesse momento, a análise heurística também começa a falhar quando o código está bem feito, já que ele acaba se confundindo. Mas ok, até agora a gente só falou de técnicas para disfarçar o malware. Mas e se o malware nem existir como arquivo? Como que você detecta algo que não existe? Esse é o princípio do Fatherless Malware.
não dá para o antivírus encontrar um arquivo malicioso se ele nunca foi gravado no disco. O Fileless Malware opera completamente na memória RAM do sistema. Eles são carregados diretamente na memória e executam todas as ações maliciosas sem nunca tocar no disco do computador. Outra coisa, como uma RAM é apagada quando o computador é desligado, não sobra nenhum vestígio para fora isso. Olha só como é que é simples fazer um ataque desse na prática. Bom, eu tô aqui no Windows, vou executar o comando PowerShell e eu passo aqui no Profile, que vai impedir o PowerShell de carregar o perfil do usuário. Isso aqui é importante para evitar logs ou problemas de configuração. Depois eu vou passar o traço exec com o valor bypass. Isso aqui é para o PowerShell ignorar a política de execução do sistema, que pode proibir a execução de alguns scripts não assinados. Nesse caso, a gente vai passar batido. E com traço C, eu passo o comando que eu vou executar. E dentro desse comando, eu utilizo o invoke expression e passo todo um comando onde ele vai fazer o download de um script malicioso e executar diretamente na memória. Nesse caso aqui, o IEX, o invoke expression, que é responsável por fazer essa execução. Ou seja, eu estou executando um malware que nem encosta no disco. Ele está somente na memória. Fenomenal, né? Mas se você tá achando isso aqui interessante, deixa eu te contar uma coisa. O que eu tô te mostrando nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. As técnicas realmente avançadas que os hackers utilizam são muito mais sofisticadas. Na SolidOne, na nossa plataforma de treinamento de segurança ofensiva, a gente mergulha a fundo nesses conceitos. Eu te mostro, por exemplo, na prática, como criar um malware indetectável, como fazer um bypass de absolutamente qualquer solução de segurança. Inclusive, temos até uma certificação prática com foco exatamente em evasão de defesas, a SYS. Na SolidOne, com uma única assinatura, você vai ter acesso a dezenas de cursos, laboratórios práticos, uma comunidade inteira ali de alunos e profissionais da área, para você interagir e tirar suas dúvidas diretamente comigo e com outros instrutores também. Enfim, se você quer realmente dominar a segurança ofensiva, hacking, pentest, se tornar um profissional certificado, o link tá no comentário fixado. Bom, mas é claro também que eu vou te dar um mostinho aqui do que são essas técnicas avançadas. Então fica até o final do vídeo e já aproveita e se inscreve e deixa seu like. Agora vamos falar do famoso LogBeams. Essa técnica é simplesmente genial. Em vez de trazer ferramentas próprias que poderiam levar suspeitas para dentro ali do sistema que foi invadido, os hackers utilizam ferramentas legítimas que já existem no sistema. São programas confiáveis, legítimos do próprio Windows, que podem ser utilizados para realizar ações maliciosas. E o mais louco é que os antivírus não podem simplesmente bloquear, porque são componentes essenciais no sistema. Em alguns casos, por exemplo, você pode até utilizar binários do próprio Windows Defender para baixar o malware na máquina. Um outro exemplo de uso de LogBeams é o CertUtil, que é um utilitário de certificado, que você também pode utilizar para baixar arquivos dentro da máquina. O RunDLL32, que executa funções em DLL, ou seja, você consegue carregar código malicioso. Enfim, o que torna o LogBeams tão eficiente é que eles são assinados digitalmente pela Microsoft. Eles existem em todos os Windows. Em alguns casos, eles são executados com privilégios elevados. E o próprio sistema operacional utiliza eles. Então, não é como se fosse um comportamento suspeito, um comportamento diferente. Você só está executando e utilizando de uma ferramenta do próprio sistema. Então é praticamente impossível o antivírus bloquear essas ferramentas sem quebrar o funcionamento do Windows. Então a gente utiliza literalmente o sistema contra limite. Outra coisa, lembra que eu falei daquela jaula virtual onde o antivírus executa os arquivos suspeitos antes de executar diretamente na sua máquina? Pois é, existem técnicas para detectar quando que a execução está rolando dentro de uma sandbox. E nesse caso, os malwares se comportam como se fossem programas completamente normais, fazendo o bypass dessa proteção também. Mas como que o malware sabe que ele está no sandbox? Bom, tem infinitas formas de fazer isso. Ele pode procurar por processos típicos de virtualização, identificar drivers de máquinas virtuais dentro do ambiente, características da máquina, como por exemplo a quantidade de RAM, o espaço em disco. Sandbox normalmente vai ter pouca RAM, vai ter pouco disco. Se não existirem programas instalados naquele ambiente, provavelmente um ambiente falso. Ou se não existirem arquivos, documentos pessoais, pouco histórico de navegação, falta de interação humana, não tem um mouse mexendo, algo digitando. Isso tudo pode ser utilizado pelo malware para detectar se ele está no ambiente do sandbox ou não. Então, no ambiente do antivírus ele funciona como alguma coisa inofensiva, e quando ele está na máquina real, aí sim ele executa a ação maliciosa. Tem malware até que verifica a temperatura da CPU para saber se ele está no sistema real ou numa sandbox. Bom, agora vamos para a técnica final, a injeção de processos. Essa também pode ser considerada um fileless malware, porém, em vez de a gente executar em um processo separado, poderia levantar suspeitas,
o malware se infiltra dentro de um processo legítimo. Olha só como é que funciona. O malware primeiro encontra um processo em execução, pode ser o Explorer, pode ser um processo do Chrome, seu navegador, enfim. E ele injeta seu código malicioso na memória desse processo. O código malicioso ele é executado como parte desse processo legítimo. Então, os antivírus vão apenas ver aquele processo funcionando normalmente. E isso pode acontecer de diversas formas. Existe o DLL injection, que força o processo a carregar uma DLL maliciosa, process rolling, quando a gente cria um processo suspenso, esvazia a memória dele, substitui pelo código malicioso, thread hijacking, que é o mais complexo de todos, onde a gente consegue sequestrar uma thread em execução e redirecionar para o código malicioso. Enfim, como que o antivírus conseguiria detectar isso? O processo original é 100% legítimo. A única diferença é que agora ele também está com o código malicioso executando, mas todo misturado com a execução original. Então fica praticamente impossível de detectar sem gerar falsos positivos. Essa técnica sozinha já é capaz de burlar praticamente qualquer solução de segurança. E de fato, o antivírus pode até barrar boa parte dos malwares mais simples, mas acho que ficou bem claro nesse vídeo que para se proteger de verdade, ele não basta. A dura realidade é que não existe sistema 100% seguro. Por mais avançado que seja seu antivírus, sempre existirão técnicas para burlá-lo. O que realmente faz a diferença na proteção não é o antivírus, mas sim o usuário.